abrir as nossas Bíblias. Hoje é um dia especial, né? Dia de homenagear, né, as mães, mostrar o valor que elas têm, né? Que Deus fez na vida de uma mulher é formidável, né? É fantástico, né, gente? Dar vida a alguém. Olha só que coisa linda, né? Então, eu quero aqui primeiro falar como surgiu o Dia das Mães. Daqui a pouco a gente vai ler a palavra, tá bom? Como foi que surgiu o Dia das Mães? Segundo dizem, né, que foi celebrado no Brasil no segundo domingo de maio, uma das datas mais festejadas do mundo, né? Ficando atrás somente de Natal. Olha só como é que é forte, né, gente? Cadê as empoderadas aí nessa noite? Mães são empoderadas, né, gente? Deus nos escolheu para dar vida a alguém. É forte demais, né? E esse alguém, muitas vezes dando vida, como a nossa Bia estava aqui falando, não são somente aquelas que nascem do nosso ventre, mas tem aquelas que nascem do coração, né? Tem aquelas que nascem do coração, aqueles filhos que nascem do nosso coração também. Então, mães são mães, né? Então, foi comemorada a primeira vez nos Estados Unidos, em 1905. Uma jovem chamada Ana Jarvis, ela era moradora do estado americano da Virgínia Ocidental, filha de um pastor. Ela perdeu sua mãe ainda muito jovem e entrou num processo de depressão, queridos. E ali as amigas, preocupadas com seu sofrimento, né, tiveram uma ideia de perpetuar, ou seja, fazer durar eternamente a memória da mãe dela, né? Fazendo o quê? Festejando. Foram até ela e começaram a fazer uma festa em homenagem a tudo que a mãe fez por ela, né? E ali, gente, o que aconteceu? Ana, então, quis que a comemoração ela fosse feita para todas as mães do mundo, né? E trazendo até a memória, porque quem não lembra, né? Dia das Mães, quem não lembra de sua mãe que partiu um dia, né? Todos lembram, não tem como não lembrar. Então, ela foi pedir para que todas as mães fossem celebradas naquele dia. E aí passou-se então a se comemorar o Dia das Mães, tá? Então é uma data assim muito forte, né? No comércio, então, nem se fala, é uma agitação. Hoje nós evangelizando, nós ficamos assim, abismados, que as mães passavam a batida, voltavam batidas, e a gente para evangelizar foi difícil. A nossa mídia ali, né, a Rayane, falou, gente, não dá nem para filmar direito, porque as mães passam tão rápido. As mães saíram assim, ó, rápida, né? Aquela agitação do dia a dia, e tem que ir no mercado, comprar isso, comprar aquilo, preparar café da manhã, preparar almoço, né? E aquela agitação só, que só mãe sabe, né, gente? Só mãe faz, né? Então, é um dia assim muito especial, tá? Então, as nossas mães que estão aqui nessa noite, eu quero desejar um feliz Dia das Mães e dizer para os filhos, valorizem suas mães, né? Infelizmente, eu costumo dizer aqui que uma mãe, ela cuida de quantos filhos forem necessários, 20, 25, né? A gente conhece uma que teve 21 ou 22 filhos, está aqui pertinho, tá? Então, e ela cuidou de seus filhos. Mas quantas das vezes muitos filhos não têm capacidade de cuidar de uma mãe, né? Uma mãe. Eu sempre falo isso aqui, e é algo que, assim, que traz muita tristeza, porque a mãe cuida, a mãe gera, a mãe sofre. Antes de ter um filho, a mãe já sofre demais ali gerando aquele filho, aquela preocupação, né? Aí depois vem as dores do parto, né? E aquela preocupação em alimentar aquela criança, aquele cidadão ou cidadã, e ali, depois que cresce, se torna um dono da sua vida, esquece que tem uma mãe. Gente, olha quanta injustiça, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Cada um vai acertar, né, as contas. Eu me faz lembrar essa palavra
de um filho que foi até um asilo visitar a mãe, e chegando ali no asilo, né, aquele filho, mãe, o que a senhora está precisando? E a mãe ali já estava às últimas, tá? O médico ligou para o filho e dizendo: sua mãe não está muito bem, ela pode partir a qualquer instante. E aí o filho falou: mãe, o que a senhora está precisando? E a mãe falou: filho, eu quero um ventilador, eu quero uma geladeira para cá para o asilo. Aí ele: mãe, mas a senhora não vai nem usar isso, mãe, a senhora está às últimas, a senhora não vai usar, nem precisa disso. Filho, eu quero a geladeira, quero o ventilador aqui, para quando te colocarem aqui, você não sofreu o que eu estou sofrendo hoje. Olha que forte, né? É a lei da semeadura, gente. É a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Se o homem está desprezando sua mãe, aquela que lhe gerou, vai ser desprezado mais tarde, por um filho ou por outro. Há pouco tempo nós cuidamos de uma mãezinha aí, né, espiritualmente, uma mãezinha que tinha 2 filhos, e os filhos não davam atenção para a mãe. E ela falava com a gente assim, tão sem graça: meus filhos falaram que viriam aqui no Dia das Mães, estou esperando até hoje, né? Passaram um mês depois, e nada. Sabe, gente, é muito triste isso. Então, filhos, valorizem suas mães, sabe? Porque ela hoje está cuidando de você, mais tarde é você que vai cuidar dela, sabe? É a lei é essa, tá? É a lei divina. Hoje a gente cuida das mães, dos filhos, amanhã os filhos é que irão cuidar de nós. Então jamais esqueçam das suas mães, jamais esqueçam, porque a lei da semeadura é certa, a colheita, a natureza, ela não é misericordiosa. Deus é misericordioso, mas a natureza não. Ah, pastora, mas a minha mãe é muito difícil, é perturbada, é isso, é aquilo. Ame-a. O que você puder fazer por ela, faça. Ah, mas minha mãe não está falando comigo. O que você puder fazer, faça. Manda um WhatsApp lá, uma mensagem. Feliz Dia das Mães. A gente conhece muitas, né, senhoras idosas que foram desprezadas pelos próprios filhos, né? Mas você faça a sua parte, tá? Faça a sua parte como filhos, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se também, filhos, que vocês nasceram de uma mulher. Então, uma mãe, hoje, se você tem um filho ainda criança, ainda jovem, ensine o seu filho a respeitar as mulheres, a respeitar. E olha bem na cara dele, aponta o dedo no nariz dele. Você nasceu de uma mulher, então não bata na mulher, respeite a mulher, né? E assim a mulher também respeitar o homem, é claro, né, gente? Tá? Mas ensina o seu filho a ter respeito pela mulher, porque ele nasceu de um ventre. Então, a mulher tem esse poder, ela é empoderada, ela tem esse poder que Deus a concedeu, né, gente? É muito lindo isso, né? Ser mãe. E tem muitas aqui que ainda serão mães também, mães de filhos, tá? Então, é o nosso dia, é um dia especial. Então vamos celebrar esse dia em nome do Senhor Jesus. Eu quero primeiramente estar trazendo alguns versículos que Salomão deixou na palavra do Senhor aqui para as mães, tá? Os versículos assim muito importantes. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, olha só quantas orientações ele deixou. Então, filhos, pega essa senha aí. Se você quer ter uma vida feliz e próspera, não é à toa que a palavra de Deus diz: filho, honre seu pai e sua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra, tá? Então é um mandamento com promessas. Então honre. Primeiro, Provérbios 1, versículo 8 e 9. Olha o que diz a palavra. Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que significa o diadema, hein, gente? Coroa, né? É uma
receber se você honrar seu pai e sua mãe. E você vê que Salomão sempre traz palavra para a mãe e palavra para o pai, né? Pai e mãe, a honra que é para ser dada ao pai e à mãe. Então esse versículo ele mostra o quê? O valor da orientação da mãe, equiparando-a a uma joia preciosa que adorna e protege. Olha só o que a mãe faz? Olha o poder de uma mãe. Provérbios capítulo 6, versículo 20 e 22. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Olha só como é que é forte isso, queridos. Então isso enfatiza o quê? Que os ensinamentos da mãe têm valor duradouro e orienta por toda a vida. Viu como é forte? Amém? Orienta por toda a vida. A mãe ensina, o filho obedece e vai se tornar um grande cidadão. Provérbios 10, versículo 1. Provérbios de Salomão dizendo assim: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. O que é o filho louco? É o filho que só faz besteira, que não honra, não obedece, só faz besteira. Ele causa tristeza em sua mãe. Então seja sábio, alegra o coração do seu pai, alegra o coração da sua mãe. Isso reflete o quê? Como o comportamento dos filhos afeta profundamente o coração de uma mãe. Provérbios capítulo 15, versículo 20, olha o que diz. O filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Eita, aí. Filho insensato é o filho louco, tá? É louco aquele que despreza a sua mãe, porque mais tarde é ela que vai cuidar. A gente costuma dizer muito assim: gente, não existe ex-mãe, existe ex-mulher, né? Ex-namorada, ex-noiva, mas ex-mãe não existe. Então, se um dia um filho for desprezado pela mulher, ficar doente, quem é que vai cuidar dele? É a mãe. Nunca a mãe vai abandoná-lo. Então, preste atenção aí, honra a sua mãe, tá? Provérbios, capítulo 23, do versículo 22 ao 25, para finalizar, tá bom? Diz assim: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Olha só, queridos, até o 25, tá bom? Vai lá no 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Olha só, esse versículo diz aqui, mostra a importância de honrar a mãe em todas as fases da vida, inclusive na velhice, como estávamos falando agora, né, gente? Então honre seu pai, honre sua mãe, queridos, para que você tenha vida longa nessa terra e seja próspero e abençoado em todos os seus caminhos, tá bom? Gênesis capítulo 3, versículo 20, vamos entrar aqui na mensagem. 3:20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Vamos recapitular aqui, vamos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Olha só, queridos. Eva. O que significa Eva?
fica vida, aquela que gera vida. Olha como é forte isso. Pois disse ele, ela será a mãe de toda a humanidade. Todos nós somos filhos de Eva, filhos de Adão. Então o primeiro título que a Bíblia dá a uma mulher é mãe. Mãe da humanidade. Olha só que forte, gente. Então, mesmo em um cenário de queda e dor, Deus permite que a vida continue através da mulher. Todos nós conhecemos bem a história, né, da queda de Adão e Eva. Então foi um cenário ali muito triste, porque todos receberam uma recompensa. Receberam uma recompensa por causa de seus pecados. Então Deus foi lá e falou: mulher, você vai gerar filhos com dores, e o seu desejo será para o seu marido. Olha só que forte isso. Então quer dizer, a mulher teve recompensa, o homem teve recompensa, e a serpente, né, ali usada pelo maligno, teve recompensa também. Ou seja, Deus ali, mesmo em meio ao caos que estava, depois daquele pecado que aconteceu de Adão e Eva, Deus permitiu que a mulher continuasse ou passasse a gerar vidas. Viu, queridos? Passou a gerar vidas. Então a maternidade, queridos, ela é uma missão divina. Não é qualquer coisa, é uma missão divina. Ei, você não engravida porque você quer, você engravida segundo a vontade do Senhor. Amém ou não? Quantas mulheres fazem planos de engravidar e não conseguem? Não é verdade? E quantas mulheres não querem engravidar e engravidam? É sinal que a vontade não é nossa. A gente até dá um jeitinho, né, de tomar uma pílula, de fazer algo, né, uma cabelinha, mas a vontade do nascimento de alguém é do Senhor. Nós só somos o instrumento dele, para que ele venha gerar vida em nós, tá? Então a maternidade, ela é uma missão divina, tá? É uma missão divina. Então, continuou a criação e revelando assim o cuidado de Deus para com a humanidade. Mesmo em meio ao caos do pecado que foi praticado por Adão e Eva, Deus permitiu que a mulher gerasse filhos, tá? E ele poderia até acabar com a humanidade ali, acabar ali com Adão e Eva. Vocês preferiram ouvir a voz da serpente do que a minha voz, não é? Então poderia dar fim, acaba tudo ali. Mas não, ele deu oportunidade para que eles pudessem gerar filhos, né? Desse continuidade à criação através de Eva como mãe de todos os viventes, né, querido? Então ela se tornou o quê? Uma mãe em tempos difíceis. Ali começou um tempo muito difícil. Eles estavam ali no jardim do Éden, que significa prazer, tendo uma vida prazerosa, né? Tendo alimento todos os dias. E o mais importante ainda, o Pai Celestial os visitava toda tardinha. O Pai vinha para bater um papo com eles, gente. Olha só, que coisa linda e maravilhosa. Só que ali, depois do pecado, o que aconteceu? Foi o caos. O pai já não vinha mais, né? Tudo se tornou muito difícil. Ela se tornou mãe em tempos difíceis. E aí, Eva se torna mãe em um mundo marcado pelo sofrimento. Porque aí veio a sentença para todos eles. E aí veio o sofrimento. Então imagine que tempo difícil para Eva dar à luz a filhos, queridos. Expulsos do jardim, sem a visita de Deus, precisou trabalhar, teve filhos com dores, né? E a maternidade, ela continua sendo um ato de coragem e de esperança. Por quê? O mundo está um caos. Sim ou não? Quantos aqui estão felizes aí no mundo que está vivendo? Você está feliz? Ninguém, né, gente? Não tem como, tá o caos. Tá o caos. E criar filhos nunca foi uma tarefa fácil.
Mas os desafios de hoje estão fazendo o quê? Parecer maiores ainda, né? Está parecendo maior ainda essa tarefa, né? Nós estamos numa geração com estímulos rápidos. Esses estímulos rápidos dessa geração que estamos vivendo é o quê? Informações, imagens, sons e construindo conteúdos que chegam à mente com muita velocidade e frequência, especialmente por meio da tecnologia, né? Então, quer dizer, a tecnologia está aumentando a cada dia, certo? E o que está acontecendo? Aí vem as redes sociais, vem Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais, jogos, músicas, e essas músicas com letras intensas está cada dia mais afundando a nossa juventude. O nosso mundo está se autodestruindo, gente, né? As redes sociais, as informações estão tão aceleradas que o nosso mundo está sendo destruído dia após dia. Você reconhece isso? Quantos reconhecem? Diga um amém aí para mim, por favor. Bem, está complicado, né? Está complicado. Ainda vem nas escolas também. Aí vem as escolas. Aí vem aqueles ataques contra a moral da família, né? Então está acontecendo de maneira sutil e progressiva os ataques à família como inversão de valores. Ou seja, aquilo que é certo está errado, aquilo que é errado está certo. E agora, quem nós vamos entender, né? Isaías 5, versículo 20. Olha o que a Bíblia fala. Isaías 5:20. Olha só. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Isso aí quer dizer o quê? As inversões de valores que está acontecendo. Aquilo que é certo está errado. O que é errado está certo. E agora? Só o sangue de Jesus, né, gente? Só Jesus para nos orientar, nos ensinar, né, a combater isso contra a nossa família, que está tentando destruir a nossa família. Ou seja, acabou-se o respeito. Os pais vão à escola para brigar com professores porque seus filhos não passaram de ano, né? Vão à escola brigar porque o filho arrumou briga com alguém e alguém bateu no filho e quer matar e quer fazer destruir. Olha só a inversão de valores. Antes não, os pais ensinavam. Olha só, desobedeceu a professora, vai entrar no castigo, né, gente? Jamais isso. Os pais vão até a escola brigar com os professores, a não ser que tenha razão. Eu me lembro que quando o pastor Bruno era pequenininho, aí tinha uma menina que tomava conta dele, eu trabalhava, e a menina chegou, olha, a professora botou o Bruno de castigo. Eu falei, Bruno de castigo por quê? Aí fui conversar com ele. Aí ele falou, não, é que o menininho me deu um empurrão, me deu um soco na barriga, não sei, e eu fui lá e dei um soco no olho dele. E agora? Aí eu só pedi ela para avisar, olha só, avisa ela que bateu, levou, né? Ele apanhou primeiro, não foi ele que bateu, né? Não foi ele que agrediu o coleguinha. Então, ele entrou no castigo sozinho, o coleguinha ficou no bem bom. Então, tem que ter, né, as coisas certas, corretas, tá? Então, mas aí às vezes a criança não fez nada, aliás, os professores nada fez, né, para poder a criança ter que passar de ano, a criança está se sentindo, né, que tem razão, e os pais vão na escola para arrumar confusão, gente. Vai à escola sim, mas para saber o que está acontecendo. Esses dias na reportagem a gente viu um homem, chegou de carro, atropelou o menino, a irmãzinha do lado ali, ele sem entender, caiu no chão ali, e ali ele falou, você bateu no meu filho? Aí ele, não, eu não bati no seu filho, não. Aí você bateu sim, olha como é que ele está todo arranhado, olha o estado dele. E ele falou, não, mas eu não bati. O que aconteceu no final das contas? Aí o pai ainda ameaçou,
você que escolhe se quer ser menino ou menina. Ué, de onde surgiu isso? Lá do inferno, né? Porque do céu surgiu o quê? Adão, Eva e os filhinhos, né? Adão, Eva. Aí veio os meninos. Mais tarde vieram as meninas. Assim que a gente conhece, né? O padrão, o modelo de família. Mas não, a escola está tentando influenciar, causando, né? Deixando os nossos filhos tudo habitolados, né, gente? A desconstrução da identidade de gênero e ainda o incentivo à sexualização precoce. Há pouco tempo nós ouvimos falar que tinha cartilha na escola ensinando sexualidade para criancinha pequena. Gente, olha que absurdo. Então isso significa que é o quê? É o fim dos tempos. É tempo de se despertar. Jesus está voltando. Amém ou não amém? Pais, mães, é tempo de se despertar. Jesus está voltando. É o fim dos tempos. Tudo, estão fazendo tudo assim. O mundo está de ponta cabeça, né? Então enfraquecendo as nossas crianças emocionalmente. Meu Deus, criança é para brincar, criança é para aprender, né? O beabá, mas não estão tentando enfiar na mente das nossas crianças coisas que não convém. É o enfraquecimento da autoridade dos pais. Os pais precisam ter autoridade na vida dos seus filhos, ensinar. Mães, ensina o caminho aos seus filhos para que eles não venham se desviar. Ensina, mostra para eles o caminho da salvação, o caminho do céu, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Olha o que está acontecendo, né? Está tendo também a tentativa de colocar o Estado ou a escola como autoridade maior na formação da nossa criança. Ah, você está machucado? Sua mãe te bateu? Conselho tutelar. Meu Deus do céu, conselho tutelar. Né? Lá em casa, o nosso bispo já falou: o conselho tutelar é a correia dele. É a correia dele que é o conselho tutelar. Né? Quantas crianças estão assim agora tirando onda com a cara dos pais? Olha, se a senhora me bater, eu vou chamar o conselho tutelar. Mostra o conselho tutelar para ele. Tem grandão ali que bate mesmo, uma vara de goiaba para ele. Isso que é o conselho tutelar. O conselho tutelar não vai criar, o conselho tutelar não vai levar para a casa deles, né? Então é a sua casa. Então mostra o conselho tutelar para eles, ensina para eles o que é o conselho tutelar, em nome de Jesus, né? Quantas crianças estão se garantindo nesse conselho tutelar? Então só o sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus. E a gente vai tirar aqui lições para as mães de hoje. Você carrega a vida mesmo em tempos difíceis, queridos. A mãe cristã, ela é fonte de vida emocional, espiritual e moral para a sua casa. Então você é a fonte de vida. É você que vai ensinar seu filho, tanto emocionalmente, né, a se tornar um cidadão de bem, espiritualmente se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e moralmente você precisa ensinar os seus filhos, mulheres, tá? Para que ele venha crescer, ou ela venha crescer e se tornar um cidadão, uma cidadã de bem. Que está tão difícil hoje em dia, né, gente? Está tão difícil. Eu fico olhando assim, às vezes as meninas tão novinhas, né, sendo mães de filhos. E o que elas vão passar para essa criança, gente? Não vai passar nada. Aí é por isso que a gente vê hoje em dia jovens tudo destruídos, meninos ainda novos, no tráfico, nos vícios, não tem respeito mais pelos adultos, gente. Eu fico assim abismada quando eu vejo os assaltantes que eles vão, atacam um adulto, e aí quando ele vê que é velhinho, os frágeis, sabe o que eles fazem? Derrubam mesmo, batem mesmo. Gente, que país é esse? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Está difícil, mas é isso que está acontecendo. Os filhos não estão sendo ensinados, as mães estão tendo filhos tão novas que aí não tem condições de ensinar as coisas corretas para os seus filhos, né? Fora quando é um filho atrás do outro, um filho atrás do outro, e aí não dá conta de ensinar. E eu agradeço muito o nome do Senhor quando a gente vê assim, homens de caráter, né? Mulheres também de caráter, pessoas de bem,
no qual foi bem criados, né, gente? É tão lindo isso. É tão lindo, né, quando um homem, uma mulher, ou um jovem, uma jovem são elogiados pelas pessoas. É porque tiveram uma ótima mãe, né? Uma mãe que ensinou o caminho certo, ensinou a conduta, ainda que não foi cristã, né? Que essa mãe não tenha sido cristã. Hoje, o homem, a mulher são cidadãos de bem. Por quê? Porque os pais ensinaram certinho ali. O respeito. Isso é necessário. Respeitar. Então, a mãe cristã ou a mãe, ela é fonte de vida emocional, espiritual e moral para a sua casa. Deus confia à mulher o poder de gerar e cuidar. Amém? A maternidade é um ministério confiado por Deus. Então, Ele te deu, mulher, esse poder de gerar e cuidar de uma criança, tá? E isso é um ministério, tá? É um ministério. Olha o que você está fazendo com o ministério que Deus está colocando em suas mãos. Ensina a ser uma pessoa de bem. Ensine seus filhos a serem pessoas boas, que respeitam o próximo, tá bom, queridos? E que respeitem lideranças, né? Sejam pastores, sejam professores, né? Sejam patrões. Ensina a se tornarem pessoas de bem, para que essa criança cresça e venha ter uma vida longa e feliz, queridos. A maternidade, sendo um ministério confiado por Deus, seu nome pode ser esperança. Por quê? Mães têm autoridade para influenciar gerações, né? Ela tem essa autoridade de influenciar grandes gerações. Eva teve boas influências também. Os seus filhos foram bem influenciados. É claro que teve Caim, né? Depois que veio o pecado ao mundo, o mal entrou. E aí veio um dos filhos de Eva, Caim, que se tornou um cidadão muito mau, né? Matou seu próprio irmão com inveja. Mas Deus a abençoou, a agraciou também, porque vieram, né? Abel e vieram Sete. A geração de Sete se tornou uma geração muito abençoada e temente a Deus, tá? Enquanto que a geração de Caim se tornou uma geração terrível, tá, gente? Até os dias de hoje. Mas a geração de Sete, né? Foi geração abençoada, tá? E se tornaram pessoas de Deus, pessoas de bem. Então foram bem influenciados pela mãe. E sempre tem aqueles que se chamam o quê? A ovelhinha negra da família, né? Caim se tornou aquela ovelhinha negra da família, né? Veio o mal, e aí o mal entrou no coração dele. Deus ainda o alertou, mas ele não quis dar ouvido a Deus. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Então, mães, ela tem essa autoridade para influenciar gerações, como Eva e como Maria, gente, né? Maria, mãe de Jesus, um exemplo de mãe segundo o coração de Deus. Tem exemplo melhor que esse? Eva, ela é a mãe da vida natural, mas Maria é a mãe do Salvador, a vida eterna. Amém? Aquele que nos deu vida eterna. Maria, através de entregando Jesus, né? Entregando, aliás, vamos dizer aqui, ela entregou seu próprio corpo para ser gerada, né? Uma criança. E como foi isso? Olha a lição que nós temos de Maria. Maria, ela tem uma lição de fé. Lá em Lucas 1:38, olha o que aconteceu. A Maria e a Eva, elas ensinam que a maternidade, ela tem um propósito redentor. Olha só as lições de Maria. Maria disse assim, 1:38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Todas nós conhecemos muito bem, né? Que Maria, uma jovem, mais ou menos aos 13 anos de idade, veio o anjo até ela, o anjo Gabriel, e disse: Maria, tu foi a escolhida, tu concederás um filho, e seu nome será Emanuel, Deus conosco.
E ela, mas como eu vou conceder um filho se eu ainda não me casei? Maria era noiva, gente, noiva de José. Ela, mas como eu vou ter um filho? E ali ele falou que você vai gerar aí dentro de você do Espírito Santo. Olha que mulher agraciada, uma jovem ser escolhida por Deus para gerar o Salvador da humanidade, queridos. Olha que coisa linda, né? É muito lindo, né? O que aconteceu na vida de Maria. E aí olha o que ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Sabe o que significa isso? Fé. Uma mulher de fé, uma jovem de fé, queridos. É sinal que ela foi muito bem instruída com seus pais. E ali ela teve fé. O anjo falou, então, está falado. Ela era virgem, ela sabia que não ia fazer nada de errado, mas foi concebida a ela, né? Gerar o Salvador da humanidade, queridos. E ali ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Olha que fé. E a gente vê também Maria, a obediência, né? Mesmo sem entender tudo, ela confiou na palavra que veio do Senhor, queridos. Tá? Então ela confiou naquela palavra. Será que nós temos feito isso? Confiado naquilo que vem de Deus para as nossas vidas? Eu creio uma coisa: que os planos de Deus para a tua vida são planos de paz. Amém ou não amém? Amém? São planos de paz. Então tudo que Ele faz é perfeito. O que nós precisamos é fazer o quê? Obedecer. Assim como Maria fez. Maria obedeceu, Maria teve fé. Tudo bem, então eis aqui a tua serva. Ei, esteja debaixo do propósito de Deus. Gerar filho é propósito de Deus. Amém, queridos? Você imagina uma mãe quando ela vai lá, aborta um filho. Ali ela está abortando o quê? Gerações. Está abortando o quê? Nações. Amém? Porque através do seu filho vem netos, bisnetos, né? E aí é como a palavra diz: e vereis o filho de teus filhos e a paz em Israel. Ou seja, paz na sua família, paz na sua cidade. Amém? Através de quê? De você gerar alguém. Então foi isso que aconteceu, né? Na vida de Maria. Maria foi lá: eis aqui a tua serva. Ela obedeceu. Então o segredo da vitória é obedecer. Maria guardava as promessas no coração. Depois que ela teve Jesus, vai em Lucas 2,19. Olha o que aconteceu. Maria, por um instante ali, Jesus mais ou menos com seus 13 anos de idade, foram para a festa em Jerusalém, ali, adorar o Senhor, e Maria esquece Jesus. Aí quando ela volta no caminho para poder tentar encontrar Jesus, que ela chega no templo, aí o que aconteceu? Jesus estava lá ensinando, né, as autoridades, os homens de Deus da época ali. Jesus estava lá dando orientações dentro da palavra ali de Deus. E ali a Bíblia diz que mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Porque chega Maria e fala: meu filho, teu pai e eu estamos preocupados com você, o que aconteceu, porque você não veio com a gente? Aí ele: me convém cuidar das coisas do meu pai. Aí Maria fazia o quê? Guardava no coração, né? Guardava todas essas coisas no coração, conferindo-as, tá, queridos? Então, mãe, você é portadora de vida. Eva, como mulher, foi portadora de vida e trouxe vida a muitas gerações. E Maria trouxe vida à maior de todas as gerações, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio à terra para poder trazer salvação, mesmo passando por tanto sofrimento, né? A Maria, sabendo que o filho dela iria padecer, iria morrer, iria ser entregue aos malfeitores, mas ela confiou em Deus. Foi uma mulher forte, muito temente e obediente ao Senhor. Amém, queridos? Eva representa o início, Maria representa o quê? O cumprimento da promessa, né? Que é Jesus Cristo nos trazendo vida hoje, queridos. Então hoje toda mãe é
chamada para ser fonte de vida, fé e transformação. Ei, você é fonte de vida, queridos. Amém? Você é fonte de fé e de transformação. E a sua missão, ela é eterna. É eterna, né? Ela vai durar eternamente. Então, que nessa noite nós queremos o quê? Desejar as nossas mamães. Mamães, sejam mulheres de fé. Sejam mulheres fervorosas. Mesmo em tempos difíceis, vai acontecer momento que você vai chorar por seus filhos. Dobra o joelho, ora, chore sim, mas entregue-os ao Senhor. Não abra a boca para amaldiçoar seus filhos. Abra a boca para abençoá-los, para clamar libertação. É aqueles que são cativos, aqueles que estão oprimidos. Abra a boca para pregar libertação para a vida de seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu deixar uma mensagem aqui para vocês, bem pequenininha, que diz assim, ó, é uma homenagem à mãe. Diz assim: mãe, tua voz é ensinamento que ecoa no coração. Tua sabedoria, como diz o livro de Provérbios, é colar precioso e diadema de graça. Cada conselho é como luz no caminho, guia, protege quando andamos e repousa conosco ao dormir e nos inspira ao despertar. Tu és mais que abrigo, és raiz firme. Quando erramos, teu coração sente, pois como está escrito, o filho insensato é tristeza da mãe. Então a mãe sente tristeza no erro do filho. Mas quando andamos no caminho da sabedoria, tua alma se alegra e teu sorriso é festa para o céu. Tua presença é promessa viva de cuidado eterno. Mesmo quando envelheces, tua voz ainda ensina, teu olhar ainda consola e tua memória é honra que não se apaga. Não nos deixas apenas um nome, mas um legado de amor, paciência e fé. Mãe, que possamos sempre lembrar de ti com honra e respeito, pois o Senhor, em sua palavra, mostrou que teu amor é eterno e teu papel é sagrado. Eita, olha aí. O papel da mãe é sagrado, tá? Então que o Senhor venha abençoar rica e abundantemente cada mãe. E que você, filhos, honre a sua mãe, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos aqui fazer uma oração. Através dessa adoração, em nome do Senhor Jesus, tá? E seja, olha, qualquer momento que você estiver passando em sua vida, você que é mãe, crê que Deus é com você, queridos, tá? Crê que Deus é com você.